Fala pessoal, estamos começando aqui mais um No Meio do Job! Começando mais um No Meio do Job, o podcast oficial da agência Hero, com um convidado super especial hoje. Estamos aqui com o Alexandre Azeredo. Alexandre, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, meu amigo. Obrigado por ter topado o nosso convite e de participar aqui desse papo aqui que a gente vai destrinchar loucura. Os negócios da música, marketing para o meio musical. O Alexandre é especialista no mercado da música, lançou o livro, ó. O Lucas tá com o livro na mão, eu também tô com o meu livro na mão, ó. Negócios da música, tá lançando, acabou de sair do forno, tá quentinho, né, Alexandre? E também ele tem uma agência especializada em músicos, né? E também no mercado da música em si, né? Que é Aumenta o Som, né? Que O cara tem muita história, cara. O cara tem muita história. Vamos deixar o convidado falar, né? Meu amigo, fale aí um pouquinho, por favor, porque só eu que tô falando aqui. Queria agradecer primeiro vocês, parabenizar aí pelo trabalho. É tão difícil da gente ter espaço assim de conversa, né? Inclusive, eu acho que já até vou adiantar um pouco aqui do que a gente vai falar, mas o que falta muito no mercado da música, e sempre faltou, é essa troca, sabe? Diálogo, assim. Você tem muito pouco desse lugar. Eu até brinco que o segredo do sucesso é o segredo. Sabe? No mercado é meio assim. Tipo, se você não fala, não revela, o pessoal não troca, então quem sabe como tem que fazer, quem não sabe fica perdido, sei lá, tomando golpe, ou não anda pra frente, ou né, vai nesse lugar. Então, já agradeço vocês aqui da gente poder abrir esse canto para conversar, assim, para trocar. Não só sobre música, mas marketing. Acho que tudo tá muito junto, né? E é legal que as áreas se conversem, né? Não só as pessoas de dentro, mas que as grandes áreas se conversem, que eu acho que é onde que a coisa evolui bem. Olhando, né? Eu acho que a coisa do prisma que precisa ser olhado, né? Como negócio e tal. Tem muita essa coisa, né? Arte e negócios andam separados, né? Existe esse mito, né? Total. E vamos desmistificar ele aqui. Queria começar, Alexandre, o ponto de partida, né? Do porquê que você abraçou esse mercado, né? Por que você pensou em abraçar esse mercado? Afinidade? Ou você viu ali alguma visão que você tem que pode agregar muito ao mercado, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente. Massa. Ó, a primeira motivação, eu acho que ela é mais... Desde os 5 anos de idade, eu entendo que o que me encanta é como encantar as pessoas. Desde que eu vi não é querer encantar as pessoas, mas o que está por trás desse encantamento, sabe? Então, eu fui num circo, a primeira, você toma aquele impacto assim, aí você já quer ir atrás da cortina, você quer saber o que tem, como é que faz, você quer entender essas coisas. Então, eu sempre fui muito curioso desde muito novo. Depois de uma certa idade, eu descobri que minha família era de grandes poetas também. Então, meu tio-avô é o Augusto de Campos, que é um dos fundadores da Poesia Concreta, meu avô Ronaldo Azeredo, outro avô é o Zé Lino. Então, eu conheci todos os do grupo Neuganders. Que legal. E eu via, então, assim, a gente abria livro de escola lá, abrindo no capítulo 5. Daqui a pouco tem um poema do seu avô no livro, Sim. Então, você vai entendendo, você fala, cara, os caras são muito foda, né? Que eu gosto tanto, né? Assim, né? Tá no sangue. Na coisa... Só que eu via esses caras sendo funcionários públicos, professores, para poderem ser poetas, né? Nada contra as profissões, mas o cara tem um talento tão gigante num lado, e aí eu não via ele atuar como esse lugar, e quando eu via que o principal... Eu entendia ele como poeta antes de tudo, né? O que eu via, eu já construí na minha cabeça essas pessoas como poetas, mas depois vai descobrindo, um ali está trabalhando no Ministério da Justiça, outro tem que trabalhar na Sabesp, outro trabalha em outro lugar, e isso... Eu acho que foi começando a colocar um ponto de interrogação assim na minha cabeça. Por que essas coisas? Aí lá pra frente, eu me formei em publicidade, né? Aí eu fui trabalhar com planejamento estratégico. Aí eu lembro todo ano, quando tinha os grandes festivais, Cannes, essas coisas, eu sempre fazia uma revisão ali, olhava tudo que rolou de case para ter enfim, novos insights, referências e tal. Aí eu olhei assim, falei, caraca, o Eminem ganhou Cannes esse ano. O Jay-Z ganhou, o Trent Reznor, o Snoop Dogg, começava a puxar assim, falei, não basta os caras
fazerem ganhar disco de platina, o cara ganha Grammy, às vezes o cara ganha Oscar com trilha, o cara vai... A publicidade que ele faz junto com uma marca, que ele faz para divulgar o álbum dele, o cara ainda ganha Cannes e tudo mais. Eu falei, não é possível, a gente tá muito atrasado nesse lugar. E aí eu fiquei com uma coisa que eu falei assim, pô, eu acho que o que eu tô aprendendo aqui de gestão de marca, essa coisa do planejamento estratégico, né, da comunicação, podia ajudar os artistas do lado de lá. Mas isso estou falando de um moleque de 23, 24 anos, que gostava muito de um lado, sabia nada sobre como que era o mercado. Isso daqui eu brinco que esse livro é pro eu de 13, 14 anos atrás, que sempre gostou, né, de aprender uma coisa nova e ia por um livro como começo de meada, assim. E aí eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar. E o Brasil podia ter mais... A gente tem muita gente talentosa, mas parece que o que não... a gente não tem indústria preparada, né? Indústria no sentido de... Desde associações de pessoas. Então, você não tem uma associação de empresários de artistas no Brasil para se conversarem e defender o lado deles, ou uma associação dos artistas. Tem uma ordem dos músicos, mas funciona de uma outra lógica. Você não tem grandes cursos, faculdades, formações, pós para quem está em volta. Você até pode virar um baita maestro, um arranjador, mas você formar um agente, formar uma coisa assim, você não tem, a pessoa vai pegando coisas. E aí não tinha muito menos bibliografia básica também, né, da coisa. Então não tinha muito por onde ir, mas falei, cara, eu vou me jogar, eu acho que o que eu tenho... experiência que você estava vivendo, né? O que eu tenho pode ajudar, mas eu vou ter que aprender um monte de coisa no meio do caminho. Então essa foi a motivação, foi isso. Cara, acho que dá para viver de arte, eu vou fazer alguém viver de arte no Brasil. Foi esse desafio. Que assim. legal, que legal. Demais, cara. E aí eu estava vendo aqui que você trabalhou com Malu Magalhães, Palavra Cantada... Teve um período lá fora que você trabalhou, que você estudou, né? Foi. Na UCLA. Foi. Eu CLA. Putz, isso foi bem legal, assim. Esse foi bem inspirador, porque o que eu fiz, assim, quando eu saí da agência que eu tava, que era a DPZ, eu falei eu já estava olhando para esse tipo de curso lá fora, sabia que tinha, porque eu não tinha encontrado nenhum aqui, só que eu falei, cara, eu não vou ir direto estudar, como a gente sempre faz, né? Primeiro estuda, depois vai trabalhar. Eu falei, eu vou fazer o processo meio contrário. Eu vou ir atrás das coisas. Isso vai me gerar um monte de dificuldade, de perguntas, do que eu tenho que fazer. E aí, quando eu sentir que eu não tenho mais onde ir aqui, aí eu vou lá cheio de perguntas embaixo do braço, sabe? Como um bom planner que eu era, é mais do que você ter as respostas, você ter as boas perguntas para fazer, assim. E aí eu peguei o meu irmão estava... com bolsa para jogar futebol nos Estados Unidos, que veio a se tornar o Fábio Braza. Então eu falei com ele, eu falei, eu tô saindo, vou começar a montar, eu quero fazer isso, quero fazer um artista acontecer. Caraca, você não sabia, o Fábio é teu irmão, O Fábio então? é meu irmão mais novo, Caraca. Olha só. Aí ele foi o case maior, assim, que a gente foi 8 anos junto, foi do menos 1, né? Porque ainda era moleque, jogava bola, tocava um cavaco, fazia umas rimas, mas ainda não tinha esse lugar, eu vou ser artista, tô gravando, tô tentando esse lugar. Aí eu que falei pra ele, eu quero fazer um artista acontecer, se você topar, eu acho que você é talentoso, mas fica aí nos Estados Unidos, não vai voltar agora correndo, senão vai arrumar um problema na família, tipo, já foi tão difícil botar, o Fábio sempre é mais vida louca na escola, então é tão difícil, mano, botar um moleque no trilho assim um pouco, eu falo, lá vai eu tirar ele, vai arrumar uma confusão aqui. Mas aí eu falei, puta, eu vou entender um pouco das coisas, depois conforme for, então fiquei aqui, putz, conhecer estúdio, gravar coisas, fui pegando livro, conhecendo advogado, aí você vai perguntando e tal, aí senti que emburacou a coisa, tipo, não tinha muito o que aprender, você não tinha mais, né, não tinha livro, não tinha muito com quem conversar, assim, e o mercado tava naquela emburacada do fim do CD, assim, também. Então, já, tipo, as gravadoras estavam tirando investimento e tal. Então, quando o mercado faz isso, dá uma esfriadona geral, assim, fica tudo meio sem ânimo. E aí, quando eu cheguei num ponto, eu falei, putz, agora eu vou lá pra Los Angeles. Aí fiz lá a prova do TOEFL, tirei a nota lá que precisava. Aí parti para lá e aí eu usei todas as matérias que tinha, que eu podia fazer em cima do trabalho com o meu irmão, eu fazia. Então, plano de marketing pro artista, como apresentar o artista para gravadora, tudo que a gente tinha que dava para fazer, coisa de pitching, né, da música, mostrar a música para produtor. Teve um produtor que trouxe outros produtores, que eu ia lá explicar, mostrar. Aí você
enfim, toma os feedback da galera, é bem legal, assim. Tipo, Camargo e Camarguinho. Camargo e No Brasil não tinha nada de formação nesse sentido. Hoje tem? Hoje tem muito pouco. Você tem um núcleo da PUC-Rio, que é o Gênesis, que eles são tipo uma incubadora de startups, de coisas novas. Eles montaram lá um tipo de uma pós, uma extensão de 6 meses. Algumas pessoas falaram muito bem, mas parece que não estava tendo quórum. Não tenho certeza, mas assim, a coisa não estava com tanta gente. Aí você tem algumas iniciativas que são, não vou dizer pessoais assim, mas junta uma outra pessoa que você tem, por exemplo, a Fabiana Lian, que tem o On Stage Lab. Então já são coisas que já nasceram meio dessa era digital, meio como produto híbrido. Você tem coisa que é meio digital, mas tem umas experiências lá. Então as pessoas foram construindo isso. Isso que é meio louco da música, assim, principalmente no Brasil, e essa parte do estrutura em volta do artista, né? Tudo que se precisa para fazer uma carreira acontecer, a gente nunca teve nem bibliografia básica. Quando eu fui escrever esse livro eu escrevi uns 5 anos atrás, até 5 anos atrás, a gente não tinha um livro. Você pegava, era uma biografia da Bossa Nova, biografia, de repente passava por alguma coisa de mercado, você lia lá alguma coisa, vendeu tantos discos, naquela época funcionava assim e a coisa passa. Então, Você foi tudo muito na raça. Foi tudo muito na raça. E aí a gente pulou do não ter livro pro coach. Para um coachismo um pouco, assim, sabe? Então você vai na internet, o meu perfil é de música, eu procuro, então eu sou impactado por muito anúncio, muita coisa. Então, como você faz 100 mil plays na sua música, no lançamento, como você faz isso, a coisa já espalhou para um monte de pequenas coisas, ou coisas que já vão com promessas e tal, e o que eu sinto falta é um pouco disso. Agora, eu fui na FATEC de Tatuí, eles têm uma lá que é produção fonográfica, tem um pouco de negócio, mas ainda o pessoal falou que sente falta ainda de uma coisa maior, de negócio, de direito, né, das coisas. Então eu tô indo. Belas Artes também tem uma de produção fonográfica, mas é uma coisa que tá que eu sinto meio híbrida, assim, sabe? Ele vai para quem quer tá na música, quem ser produtor, artista, atrai um pouco dessa galera e aí aí abre um pouquinho desse conhecimento, assim, porque eu acho que é difícil você ver uma pessoa ainda, acho que porque quando não tinha muita divulgação, fala assim, eu quero ser agente ou empresário ou produtor de artista. A pessoa quer ser produtor musical, quero fazer a música, eu quero ser artista, assim. E aí meio que tudo isso. Então essa propagação. Então, acho que o jovem, muito cedo, ele não tem essa noção para ele falar, eu vou lá me formar nisso, ou vou me formar naquilo, né? Então, ainda tem pouco, mas eu já vejo que tá rolando. Já tem mais que um livro que vai passar por negócio. Tem o da Fabiana Lian agora, que chama Enquanto Você Tocava, que ela é meio que uma biografia coletiva do show business. Então, ela fala com todo mundo dessa área da parte de show business. Tá tendo um movimento mais acadêmico, assim, da música. Um pouquinho mais de sistematizar conhecimento, sabe? Que era uma coisa que faltava. Esse universo da música sempre foi muito, assim, difícil mesmo, né? Então, assim, quem quer seguir, quer cantar, quer tocar guitarra, alguma coisa... Você começa, né, quando você é mais novo, montando uma banda ali com os amigos, ou então, né, cantando mesmo e tal. Só que não tem, né, uma coisa do tipo, cara, você vai virar um artista. Não, cara, você gosta de cantar, né? E aí ninguém vem pra, tipo, apoiar você, né, ao não ser os pais, em alguns casos, né? Mas é tipo, cara, você quer cantar? Se vira, vai atrás do barzinho lá, liga lá, vê se o cara quer pagar R$100 pra você cantar, né? Tipo, não é um negócio que você fala assim, pô, eu sou um músico foda, vou cobrar R$10 mil por show e, cara, vão pagar, né? Sempre é muito sofrido esse universo, né, do artista, da música, né? Total. Sem método, sem forma de fazer a coisa, né? É no amor, né? Na paixão, né? Eu gosto de fazer. Olha, a gente conhece o Felemos, né? Do Capital. E o nome Capital inicial foi muito nessa coisa pô, vamos montar alguma coisa para fazer dinheiro. E como é que a gente vai fazer? Pô, precisa botar uma grana. O Capital inicial, foi assim que surgiu o nome, né? Mas acabou... A qualquer coisa que pareça uma empresa ou algo estruturado, acabou no nome. Total. Não, você sabe que é uma coisa que, assim, eu fico refletindo, porque não é um mercado novo no Brasil, né? O business da música é um mercado muito antigo, né? Então, assim,
E você tem uma diferença muito clara, assim, de, tipo, o business nos Estados Unidos, né? Como você falou, né, Alexandre? Pô, eu tive que ir pra lá para conseguir, cara, uma boa formação, para trazer conceitos para cá. E, cara, por que a gente ainda tá tão para trás no teu ponto de vista, assim? Eu entendo que os Estados Unidos é o que a gente tem de melhor no mundo, mas, assim, por exemplo, dentro do teu conhecimento, onde que a gente poderia estar, assim, com uma cultura acadêmica maior, né, com um fomento maior, né, para o artista pensar com a cabeça de um executivo, né? Lógico que um artista é difícil ele pensar dessa maneira, mas ele tem que ter esses conceitos também, ele tem que ter em mente que, cara, hora ou outra ele vai virar uma empresa, né? Total. Ele tendo sucesso, né? Total. Ó, eu acho que, assim, a parte de conscientização de criar indústria é importante, que a gente não tem aqui. A gente é muito mercado da música, mas não tem esse rolê da indústria, que eu falei pra vocês, que vai desde mais bibliografia básica, mais feiras. Agora a gente está tendo bastante feiras, aí a gente tem umas 4, 5 feiras aí que já são de um certo nível nacional para quem é do bastidor, assim, da música. Legal. Eu acho que as associações, mais, né, união de profissionais e tal, troca, e é difícil, assim. Claro que os Estados Unidos é um exemplo, ele é gigante também, mas, assim, a gente é um país continental, né, mais difícil de organizar as coisas aqui. Eu acho que a gente tem um lugar meio paternalista também com as coisas. Não quero ir pro lado... Não quero ser totalmente lá, né, neoliberal, de que cada um faz o seu e quem é melhor, porque eu acho que também não é isso que funciona. Sim. Todas as políticas culturais, todas as indústrias que são desenvolvidas criativas, elas tiveram total apoio dos governos. Assim, você tem, por exemplo, os Estados Unidos vinculou no plano, acho que o plano Marshall de reconstrução da Europa, a compra de filmes deles e não a exibição de filmes europeus. Claro, já estava, né, o país já está quebrado, também não vai ficar investindo muito nisso, mas eles bloquearam. Então, na Segunda Guerra, eles entram com política cultural também. Então, esse lugar de ter parceria Estado, de plano de Estado, que é o que a Coreia tem feito lá desde 70, que 80, assim, muito, que vem evoluindo. Né? Eles decidiram coisa e falaram assim, isso não vai acontecer mais, ou isso só acontece dessa forma, e aí isso é vinculado ao Estado. Assim, a gente que é um país gigante, por exemplo, a nossa indústria no ranking de indústrias de gravação, a gente é o 9º país, se eu não me engano, no último ranking. A gente é o 9º país de maior faturamento da indústria alta, da gravação. Né? A gente tem 4 grandes, para uma coisa que é legal, assim, são 4 indústrias que formam a indústria da música, segundo isso é a visão americana, né? Você vai ter a recording business, que é a indústria da gravação. Então, o que a gente vai falar, gravadoras, quando a gente fala da música gravada e tudo que ela gera, é essa coisa. Então, quando eu falo o Brasil é o 9º, nesse mercado música gravada. Perfeito. Isso deu 3,2 ou 3,4 bi, é o último resultado, 24 de faturamento disso. Aí você vai ter a indústria que a gente fala do publishing, né, da editoração, que é sobre a parte da obra, que é da composição, então tudo esse lugar do direito autoral e tudo mais. Depois até, se quiser, eu explico essa diferença obra, fonograma, editora e a gravadora, porque são coisas parecidas, ou uma tá junto da outra, mas ali numa música você tem duas coisas diferentes. Quando você ouve uma música, você tá ouvindo provavelmente um fonograma com uma obra junto e tal. Aí a gente tem a indústria do show business, que é da performance, né? Então vai desde o cara que contrata, é o artista, é a equipe, é a segurança. Então isso daí vai ter a indústria do show, que ela é muito medida assim por ticket, por patrocínio e merchandise. Assim, geralmente quando a gente vê tipo Taylor Swift faturou 1 bilhão na turnê, você vê esse negócio movimento de turnê, você vai contar com essas 3 fontes de renda basicamente. Perfeito. E aí a gente tem a fabricação de instrumentos e equipamentos, que ela super serve dentro da indústria, mas que às vezes ela é meio vista como paralela, né? Muito mais o compositor, gravador, artista, o show e tal, mas aqui o microfone, o software, as caixas de som, enfim, tudo que você precisa, né, de tecnologia assim para que isso aconteça. Também, então esses são os 4 pilares da indústria lá. E eles se conversam muito bem, assim, sabe? A troca é muito legal. Tem uma conexão. E uma coisa como tem mais conhecimento e mais, enfim, mais dinheiro, mais tudo num mercado desse, você tem mais especialistas. E as pessoas fazendo cada coisa que deve, né? Aqui no Brasil, se você não for pelo menos 3 funções,
você nem sai do lugar. Assim, se você não fizer 3, 4 coisas, você nem começa o rolo, sabe? Entendi. Lá é muito mais específico, assim. Entendi. Então, o cara tem como a gente fala, por exemplo, empresário aqui no Brasil. Empresário é uma figura bem, principalmente na música, assim. O empresário aqui, ele soma 2 figuras que é o manager e o agent, né, que seria lá nos Estados Unidos. Então, ele, teoricamente, ele tem essa função de guiar a carreira, mas ele tem que vender a pessoa junto. Lá nos Estados Unidos, não. O artista, ele é o diretor de criação, ele é o presidente do conselho da empresa dele. Já que ele é o presidente do conselho, ele é a criação da empresa, ele é o produto, ele contrata um CEO, como um monte de empresa grande faz, né? Eu vou trazer um cara que é bom gestor disso daqui. Então, aí que entra o manager. O manager é o CEO da empresa dele. Só que aí o manager vai se ligar com o contador, ele não vai ser o cara, tipo, total da planilha, não sei o quê. Ele vai falar e ajudar a escolher um agente, que é um diretor de vendas. Aí, por exemplo, o artista roda muito show. Só que aí, por exemplo, sei lá, você tem um monte de artista aí que vai pro cinema, ou participa, faz papéis. Aí o cara vai achar um agente de cinema, não vai ser o mesmo agente. Aí agente de publicidade, às vezes vai ser outro lugar, assim. Aí o agente de show, mas pra América do Sul. Aí o cara vai fatiando coisas dependendo do tamanho. Então, a indústria é mais bem dividida, né? Você consegue quebrar melhor as funções e aí acho que você dá mais qualidade no fazer da coisa. Não, e a própria cultura do artista também, né? De ter essa cabeça de, cara, não vou entubar tudo no empresário, né? Cara, eu acho que é a expectativa também, né? Esse ponto que você tocou, né, Alexandre, do conhecimento, eu acho que é o fator-chave de sucesso. E um exemplo que você citou da Coreia, que é o elemento que vem transformando? Porque, cara, até, sei lá, anos 90, ninguém se falava da Coreia ou da cultura da Coreia, o K-pop. Cara, o K-pop, você viu? Teve aqui... Os doramas também, né? Cara, então, a cultura coreana como um todo, assim, deu um boom, né? E eu achei muito interessante isso que você falou. Foi, por exemplo, grana do Estado, uma mudança de mentalidade, eles investiram também nessa base acadêmica, de conhecimento. O que aconteceu com a Coreia foi... eles tiveram, né, a Guerra das Coreias, então foi ali no meados dos anos 60 e tal. Então você pega o ano 70, uma Coreia toda devastada, ainda meio feudal e tudo mais. Então vem uma ideia de como que a gente avança com esse país já pro futuro e tudo mais. Aí tem a política de educação e tal. Na área da cultura, o que eles entenderam? Tem eles escolheram música e cinema como lugar prioritário de exportação. Sobre as indústrias criativas, são o que melhor exportam cultura de um país. Isso eles fizeram olhando para os Estados Unidos dos anos lá 10, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Então teve Rockefeller bancando viagem do Walt Disney pela América toda, né, latina. Ele faz o Zé Carioca, faz o personagem dos mexicanos, tal. Então essa política de cultural, eles entenderam bem, e como os asiáticos fazem muito bem esse benchmark, né? Copia, melhora, tal, e vão desenvolvendo. Aí eu li um relatório da Ancine, muito interessante, que teve nos anos 70, acho que foi 70 ou 80, um negócio que os coreanos chamam de Godzilla Day. Quando saiu o primeiro Godzilla lá, o americano, o cinema estava tão fraco na Coreia que todas as salas de cinema do país, teve um dia que todas as salas estavam passando do Godzilla. Os caras falaram, não pode ser. Todos os nossos cinemas tá com um filme que nem é daqui. Assim, eles entenderam aquilo como uma grande invasão americana, pesada, assim, sabe? Tipo, falaram, a gente precisa reverter isso, assim. Então, eles começaram a investir em cinema e música pop. Para você ter uma ideia, a gente, por exemplo, Ministério, né? Ministério de Cultura. Aqui no Brasil, você vai ter... São 5 ou 6 pastas embaixo, nenhuma delas é de música. Tem Ancine, tem a de patrimônio histórico. Se eu não me engano, música está com patrimônio histórico ou biblioteca. Ele é uma subsecretaria de uma secretaria. Então, você tem o ministro, você tem os secretários, que são geralmente quem realmente olha para as áreas importantes. Mas você vai ter lá da linguagem, do teatro, tal, não lembro todos assim, mas eu sei que música tá aqui dentro de alguma. Ele não tem esse olhar
direto. Não é uma pasta só, não é uma como pasta Mancini, só, né? num país que, cara, respira música, que né? o mundo reconhece a gente pela música e tal. Na Coreia, o cara tem um secretário de K-pop abaixo do ministro. Olha só. Imagina que louco, assim, velho. O cara faz dancinha lá. Vai fazer o secretário do MPB. O cara já começa, né? Tipo isso, a gente poderia ter um secretário do funk, que é um ritmo de exportação pop nosso, assim, sabe? Tipo, então acho que isso é muito... E aí o que eles Não, fizeram? e faz sentido. Hoje Pra o funk tudo isso, cara. teve network com as empresas grandes, com os grandes conglomerados. As 3 ou 4 produtoras lá do K-pop estão na bolsa e elas são formadas por conglomerado do cimento, de banco, de montadora, de coisa. Esses são os caras que investiram lá, porque eles entenderam isso daí. Quando a gente compra um filme, né, americano, a gente não está comprando o filme americano, a gente está comprando uma casa sem cerca, 2 SUVs na garagem, uma geladeira de 2 portas, torradeira, aquela música, aquele estilo de vida, assim, tal. Então eles foram por aí, porque a gente vai ser um país, a gente quer quebrar a fronteira tecnológica, mas a gente precisa passar para o resto do mundo. E no começo era até só para a Ásia primeiro, né? Eles foram invadindo por esses lugares do mercado. E aí vale tudo no bom sentido, né? Tipo, você mandar gente para os Estados Unidos estudar, então o cara vai aprender business, vai aprender... Você trazer gente para produzir lá, tal. Tanto que eles têm manual, como é que é? Manual de engenharia cultural, tipo umas coisas assim. Então, para a turma lá do K-pop, eles são tipo o CLTzão da música, o cara é treinado para aquilo... ele adota um personagem, ele sabe que vai dançar, então os caras, tipo... trabalho ali, talento mesmo, e ele sabe o que fazer nos lugares. Então, você vai no Brasil, o brasileiro é mais caloroso, você faz essa coisa assim, você vai em tal lugar, você faz assim, Então, eles dão todo esse traquejo para a pessoa também de como se portar e se comportar nas diferentes culturas, assim, é bem tipo um interessante. media training, assim, para treinando para o sucesso, né? Treinando para o sucesso. Porque isso é uma coisa que acontece com muita gente, né, cara? Não tem jeito, né, cara? Eu acho que assim, o sucesso, né? Ninguém te mercado de sucesso, né? Não, mas eu digo assim, o sucesso, você vê, os Nesse mercados que evoluem fama, globalmente, né? E que você tem uma incidência maior, são mercados que evoluem, né? Por exemplo, o Brasil, os artistas que são conhecidos globalmente ou é por uma trend de internet... E o cara é do funk e tal. Ou não tem, cara. Não tem um estímulo empresarial língua, de business que vai preparar. Política de Estado, assim, que vai preparar os artistas. Mas pra... que você tem o quê? Ivete Sangalo, assim. Não, mas aí os artistas já estão mais consolidados. Anitta, né? Cara? Anitta que começou a cantar em inglês, espanhol e tal, e internacionalizou. Mas você não tem isso. Você tem lá atrás, né, os caras da Bossa Nova. Total. Só que hoje em dia, cara, é isso. Então, estourou o funk do MC Livinho na Turquia. Que, tipo, só, cara, como assim, né? Mas você não tem essa... Você tem essa barreira da língua, né? Também que acaba prejudicando. Total. Pode. Não, vocês falaram, é muita iniciativa pessoal, quase. O Tom Jobim pega a mala dele e vai, a Anitta enche o saco da gravadora. Não tem uma coisa muito organizada, assim. E a barreira da língua, assim, também é complicado. Apesar de música, a gente saber até que as pessoas primeiro ouvem a melodia e tudo do que você está falando, mas tem coisas culturais e tal. E eu ouvi uma frase muito boa de um cara que é do lado do board do Latin Grammy, ele falou assim: o brasileiro nasceu de frente pro mar e de costas pro mundo. Né? Porque a gente meio que dá uma ignorada na América Latina, nas coisas. Sim, a gente vive aqui, tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, acontece uma coisa fora do mundo, metade do pessoal tá puto, metade do pessoal tá feliz e a gente tá fazendo piada. A gente não sabe o que a gente quer do mundo, sabe? A guerra na Ucrânia, isso aqui já virou piada. Assim. Vamos... E Alexandre, dentro dessa sua atuação, né? Como é que é o trabalho do ponto de vista, assim, de método mesmo, né? Hoje você tem um método próprio que você aplica com
no mercado, né? Com os diferentes players que você atende, né? Você falou, por exemplo, de um case, que é o Fábio, né? Então, como é que foi construído esse case também? Quais gatilhos aí vocês vão usando nas jornadas dos artistas, né? Para fazer com que eles realmente peguem tração aí e consigam ir conquistando os objetivos deles, né? Massa. Eu não gosto de falar assim, tem um método específico e tal, mas eu busco e também acabo construindo, porque quando você vai ver se está fazendo uma coisa, você dá uma olhada e você fala, peraí, vamos sistematizar um pouquinho disso, vira uma ferramenta ou vira um jeito de pensar, sabe? É bom a gente ser um pouquinho burocrático, mas aí tem um limite que a burocracia atrapalha, sabe? Estou até lendo o livro do Nexus, que é o novo do Harari, do Sapiens, e aí ele está falando disso. A nossa sociedade foi construída por documentos, mas tem uma hora que o documento ajuda a gente a organizar a vida, mas tem uma hora que uma canetada faz, sabe, umas coisas muito loucas acontecerem de quem não está vivendo a coisa. Então eu gosto de misturar. Com o Fábio, logo no começo, eu pensei muito na questão de marca mesmo, de desenho, de branding, que eram as coisas que eu estava aprendendo. Estou falando de 2012, 13, assim. O branding era um papo mais ou menos o fresco, era uma coisa fresca ali pro momento, né? Pensar em pilar, pensar mais do que... E aí eu fiz um desenho dele, aí quando eu fui ver eu criei um modelinho de fazer, que foi a galáxia de marca, que eu chamo. Então eu boto o artista no centro como o Sol, aí planetas, que são grandes territórios do artista, e aí luas, que são subterritórios desse planeta. Eu transformei eu falo de galáxia, porque foi o seguinte, se fosse Mind Map, o Mind Map, ele geralmente trava as coisas. Com o Fábio, como eu deixei isso solto, a gente começou a usar, então assim, batalha de rap, de futebol, entendeu? Eram coisas que estavam em planetas e luas diferentes, só que a lua pode orbitar. Então eu tinha o planeta, vamos dizer, rap, que tinha batalha, freestyle, autoral, não sei o quê. Eu tinha o planeta Brasil, que na época a gente logo... que tinha futebol, tinha a crítica, tinha o amor à cultura, o samba, a gente subiu territórios lá dentro, assim e tal. E aí a gente ia olhando, tinha o planeta Poesia. E quando a batalha de rap não começou a funcionar tão bem, porque ela gerava muita audiência, por exemplo, mas não gerava valor para a marca do artista, eu falei, puxa, eu não posso perder o posicionamento que eu estou construindo aqui, porque eu entendia que a gente tinha um caminho para a Copa de 2018. A gente começou meio que o trabalho, assim, começa a botar na rua com força em 14. E aí eu falei, Fábio, você jogou futebol, é verdade da sua vida, você aprendeu um monte de coisa no futebol, inclusive disso, de rap, você começou a ter mais contato com isso, com a realidade da periferia, porque jogou federado lá no Palmeiras, tudo. Então, eu acho que é uma verdade que você pode colocar, e a paixão, sem né? ficar colado lá. Então, a gente tomou alguns cuidados, porque, tipo, não era um projeto dele, era um projeto num outro canal, que era o Desimpedidos, então não saía nas mídias dele. E eu fiz esse estudo, tipo... de o quanto que o brasileiro era ligado ao futebol e música, assim, eles podiam estar ligados, né? A gente tem um histórico grande aqui. O rap nos Estados Unidos também, né? Os caras sempre com as jersey lá de basquete, futebol americano. Só que o último cara que talvez estava nessa posição na época, que foi acho que 2010 para 14, foi o Thiaguinho. Por quê? Aí, na minha visão, né, de interpretação, ele é o último gênero musical que tinha colado forte no futebol, era o pagode dos anos 90. Tanto que, sei lá, Denilson empresariando Belo, né? A gente teve essas coisas assim. O Thiaguinho era o último resquício desse 90, sabe? Que ele vem substituindo depois. É um cara que fica grande, ainda se mantém grande, o resto, todo mundo se apaga, os grandes grupos vão sumindo ali do rolê. E ele, puta, era amigo de um outro jogador, ainda era coisa, mas ninguém tinha posicionado. Aí eu falei, aí a gente tomando 7-1, meu irmão chorando. Aí eu falei, Fá, se prepara que a gente vai, na próxima Copa, ela vai estar gigante. Aí ele, eu não quero saber de futebol. 7-1. 7-1. O maior pesadelo do brasileiro. Eu falei, calma. E aí rolou esse projeto da batalha, então assim, sempre trazendo para um lugar, eu nunca fiz uma coisa com ele, com futebol, solto. Porque a gente tinha noção, assim, eu não quero ser o próximo Thiago Leifert ou o blogueiro e tal, assim. Aquilo, por exemplo, era uma coisa do Fred. O Fred lá tá nesse lugar hoje. Ele plantou para isso e ele tinha esses objetivos, né? Não era o nosso. A gente era com a música. Como a gente consegue dialogar em outras áreas, até porque, assim, o Fábio era um branco fazendo rap. Se eu for falar, apesar dele ter um texto, ler muito, escrever muito bem, ter um texto crítico muito bom,
ele não tinha aquela verdade incorporada totalmente dentro dele. Se você vai fazendo... Então, eu procurei achar algumas coisas que a gente podia fazer de trazer a linguagem do rap com verdades dele e proximidade. Essas duas grandes apostas foi esse lugar do futebol, de comunicação, claro, os dois com verdade e tal, mas também pela audiência que isso podia trazer e trazer as pessoas com menos filtro de julgamento, sabe? Tipo, pô, gostei desse cara. E aí vem ouvir, então você precisa pescar também um pouco, e aí o cara, na primeira pesca, vou dar uma atenção mais legal, sabe? Se eu tô com você na rua, eu já te esbarro, te trombo, você já não vai querer ouvir muito o que eu falar. Se eu vou lá e te dou uma paçoquinha, você já fica mais, entendeu? É um gatilho, a recepção, né? Um gatilho legal. E a poesia também, que no rap eu falava spoken word, né? Com essa poesia sem o beat e tal, que faz um rap sem o beat e tal, não sei o quê. Então a gente abriu essas duas áreas, assim, para começar a fazer. No meio do caminho, a gente teve alguns problemas, assim, não tinha muito valor o que a gente fazia para a marca, então, assim, a gente soltava as batalhas, davam milhões de visualizações, reconhecido na rua, ia para televisão, só que aí a gente soltava uma música e a galera, você não fez nenhuma do meu fogão ainda, hein? Quando que vai sair do não sei o que? O cara vinha no nosso vídeo de outra coisa comentar, cobrar alguma coisa do lado de lá. Eu falei, puta, a gente precisa virar essa coisa. Daí a gente parou. Aí foi da ideia que eu tive de homenagem dos jogadores. Eu falei, puta, vamos trazer... Porque tem o Planeta Poesia aqui, a gente já tinha feito coisa homenagem. Peraí, então troca, tira a batalha, continua futebol, e troca a copa. Conecta então, com outro. Essa foi uma ferramenta que eu acabei, simples, mas que eu comecei a usar muito para ele e a gente começou a acertar. Tanto que esses dois lugares, assim, gerou a gente... né, como expressão, assim, a gente foi assinado. Foi o único não atleta assinado com a Nike no ciclo de 2018, então 2017 e 2018. A gente gravou 2 comerciais, fez a música de fez 5 lançamentos diferentes, tipo, da primeira camiseta, do resto dos uniformes, não sei o quê, e conhece Ronaldão, vai pra não sei o quê com o Ronaldinho, tipo, as oportunidades, as coisas que acontecem. Foi pra Paris fazer meio que um teaser com os jogadores lá e tal. Teve uma parada com o Guaraná Antártica? Com o Guaraná acabou não indo. A gente fez de Itaú, foi Nike, e aí Nike levou ao Itaú, então foi muito louco, porque eu falei pro Fábio isso. A gente entra na campanha de Itaú, vocês que são de agência, antes de Thiaguinho e Anitta, com um artista desse tamanho. Foda. Porque os caras viram a coisa da posicionamento primeiro, aí acerta a Nike é uma referência legal, aí o filme da Nike ganha Profissionais do Ano da Globo, acho que categoria regional, não lembro o que era. O pessoal da África tava lá, viu, gostou da música. E o Itaú tinha botado, acho que sempre coloca as 3 agências em concorrência, né? Que na época era África, DPZ e DM9, né? Acho que era... Botava em concorrência. Aí o ativo principal, eles queriam que fosse música, porque eles tinham feito em 2014, tinham gostado dessa onda. Eu falei, não, E eles eram o patrocinador master da seleção, então eles tinham direito de falar, tipo, eu tenho a música da seleção, eles tinham esses tipos de naming de rights, assim, no contrato. E aí os caras chamam a gente entra na concorrência com a África e ganha a concorrência com a África e a gente fica na campanha, assim, da parada, assim. Foi muito legal, assim, de ver que aí você fala assim, cara, foi posicionamento, foi tese disso. Só que paciência, né, mano? Porque o que adianta você ter, sei lá, um monte de plano desenhado e não sei o quê, e ninguém segue, sabe? Segurar, o Fábio entender, ele começar a ver que tem uns benefícios, mas eu também segurar ele. O que a gente vai falar de futebol? Por que eu vou fazer isso? Só que no fim, ele que era um moleque que jogou bola a vida inteira, ele realizou os maiores sonhos dele de futebol fazendo música. Fazendo música, né? Que ele falou, cara, meus ídolos eram o Ronaldinho e o Ronaldão. Eu tive a oportunidade de estar meia dúzia de vezes com eles, de tocar cavaco e o Ronaldinho bater pandeiro, sabe? De trocar ideia, de conhecer um monte de... Puta, ele conheceu o Zico, Marta, Rivaldo, Falcão, Jogo de Estrelas, sabe? Com um monte de gente e tal. Então, assim, tipo, é mó legal essa parada. Mas é muito de... Cara, e achei fantástica a metodologia, Alexandre. Animal, assim. E assim, quais mercados dentro da música, né? Quais tipos de empresa hoje tua agência atende? Você presta consultoria? E se alguém, né, quiser te contratar, bater um papo, quais são tuas redes sociais? Como o pessoal pode te contatar aí, Alexandre? Boa. Ó, para me contatar, acho que o Instagram, Alexandre R_Azeredo.
Ou se procurar Alexandre Azeredo, música, provavelmente já vai achar meus já contatos. Já aparece. Eu seguindo. tô com o site quase pronto, Legal. tá bem legal também, tô com a apresentação, então vai ter lá cases, vamos contar coisinhas do livro, vou deixar um site bem, bem completo, linkado com as redes. No Instagram, TikTok e no Shorts eu tô soltando vídeos, então como eu falei, ano passado junto com o livro eu gravei 120 vídeos diferentes, contando sobre... Eu falo de negócio, falo de carreira, tem coisas da parte histórica também que é interessante, um pouco de marketing. A minha agência, que é a Aumenta o Som, a gente também está soltando conteúdos lá. Em breve deve lançar um curso para os músicos só de Instagram, para essa gestão geral do Instagram. O que eu tenho feito? Consultorias. Aí as consultorias têm variado em lançamento de álbum, então eu consigo ajudar a pessoa a estruturar a ideia, estruturar parceiros, pensar um pouco macro no marketing, entre algumas coisas micro, não vou operar lá a ferramenta, mas começa a abrir, que grana que temos, com quem que você vai fazer, como vocês vão dividir esse ciclo de lançamento, joga todas as músicas de uma vez, não joga? Uma por mês, como é que faz, separa o que vai para impulsionamento, o que é conteúdo. Então, ajudar a pessoa a pensar nesse lugar. Tenho feito em cima de estratégia de carreira, de posicionamento, reposicionamento. Tem gente que está um pouco perdida ou vai, sabe, tá ali, tipo, como que eu boto os pés ali, né, na comunicação. Então, olhar para a imagem, essa consultoria, assim, a gente tem feito, eu mais especificamente. E da parte de negócios também. De olhar um pouco para o negócio, não como uma auditoria da KPMG, assim, que eu vou abrir planilha e tal, mas, cara, o que você está fazendo? O que você está negociando de porcentagem? Você tem isso, você não tem, você tem contrato disso, sabe? Acho que dá uma olhada nesses lugares, para onde as coisas estão indo. Então, tem artistas que vêm me pedir, às vezes, algumas coisas de revisão. O cara, vou lançar o álbum e acho que eu estou fazendo tudo bagunçado sempre. Então, vamos olhar. Você tem editora? Não tem? Você tem contrato com isso? Não tem. Tá. Você vai precisar de um contrato assim. Isso aqui você vai fazer assado. Assim. Então, você endereçar essa um pouco de burocracia, organização, que eu tenho feito. Pela agência, a gente atende a parte digital dos artistas completa. Então, de site, SEO, faz impulsionamento, monta grade, cria um posicionamento com o cara. E a gente entende que ele tem... Então, posicionamento para andar a rede, aí comunicações específicas para show, para lançamento de música, assim. E a gente também faz mentoria e diagnóstico lá. Então, são como se fosse um serviço em escada, assim, um diagnóstico onde a gente, tipo, um examezão geral. Então, você vai, passa, a gente olha todas as suas redes, põe você no Google, faz isso junto com você, dá uma olhada, você responde o questionário antes. Então, você tá com o triglicérides, tá alto, não sei o que, tá baixo, meio que assim. Eu não vou falar assim, agora você tem que tomar isso, fazer assim, mas a gente vai dar nota e vai mandar para você, cara, sua bio não dá para entender, é claro, então a gente, sua timeline, sua consistência, seu tempo de conteúdo, cada rede, como é que tá. Então tem esse diagnóstico que a gente faz. Aí a mentoria é pegar e montar o plano junto com a pessoa e ensinar ferramentas, como eu falei para você, a gente ensina um pouquinho do como você usar o GPT, o CapCut, o Canva, para você já fazer a base. Então o cara, deixa eu gravar ensinando como eu fiz minha música e tal. A gente ensina isso na mentoria e o cara leva e monta o planinho com ele. Então o cara sai lá entendendo, sei lá, o arquétipo dele, a bandeira, a grade de conteúdo, que grade real. Você pode postar 3 vezes, 4, 5 por semana. Qual que é a realidade dele, o que ele tem de equipamento, a gente entende para instruir, ou cuidar da presença digital mesmo do artista como um todo. Legal. E agora, por causa do livro e outras coisas, o pessoal tem me chamado um pouco para conversar, então tem enrolado assim uma outra aula, palestra, algumas coisas são mais formais mesmo, tipo, então eu já dei aula, eu sou professor convidado em alguns lugares, assim, então tem curso de produção musical, eu vou lá, dou uma aula de negócio, curso de aspectos jurídicos, eu vou lá explicar mercado em geral, sou um pouco fora das aulas, dos termos jurídicos da galera. E também o pessoal tem pedido assim, palestras, assim, falar sobre as formas de monetização, ou contar essas coisas. Eu montei uma contando esses raciocínios por trás de cases, sabe? Como é que eu ando pensando nas coisas. E ideias que vão vindo, assim, que tipo... vão surgindo. Curiosidades da música para quem não é da música, sabe? Pensando uma guia dos Mas, curiosos. cara, você sabe que é isso, né? Eu acho que o empreendedor é um apaixonado por aquilo que faz, né? E é muito legal que você, além de empreender, você também se posiciona como um agente de transformação do mercado, né? Total. De trazer para o mercado conhecimento, cultura. Você já viveu muita coisa, tem experiência, já
viu lá fora como funciona, o que dá certo, né? E transformar o mercado, né? Porque eu acho que a gente tem muito talento, né? Mas a nossa parte de business ainda eu acho que precisa evoluir. É isso, e volta naquilo, né? Muito talento, cara, que tá escondido atrás de um paletó, tipo, né? Igual seu tio, seu avô que tinha outras profissões, né? Mas, cara, até pra entender, pra gente poder... essa questão, o negócio da música, né? Pra onde tá caminhando. Então, tipo, essa coisa de inteligência artificial. Eu posso criar um avatar que é um músico e criar várias músicas, virar um DJ totalmente artificial, né? Esse lance shows, streaming, né? Aonde que tá a grana? Pô, se fosse dar uma dica para alguém que tá começando, né? Tipo, qual caminho? Vamos buscar fazer show para 100 pessoas? Vamos gravar vídeo pro YouTube que você tem um alcance maior e vamos pro streaming, divulgar isso? O que você imagina, assim? Você fez várias perguntas, cada uma dessa Trabalhadora, pô. Só pra resumir. Bota mais 40 minutos aí. Porra. O cara ficou... Só pra dar um gostinho, só pra dar um gostinho. Dá uma geral aí de... Não, mas vamos... O mercado ainda está em ascensão de crescimento, né? Ele agora acho que está voltando ao... Por exemplo, a indústria de gravação, ela está voltando ao patamar que ela estava no auge dela, que acho que foi 99, ali 2000, Legal. do CD. Então a gente está voltando, aí passou de 30 bi de dólares o mercado fonográfico. O show, pós-pandemia, teve um boom, agora está reduzindo também um pouco, assim, né? A gente fica nessa... Porque você depende de, cara, PIB, inclusive o próprio Brasil, eu vejo que o ranking dele na música, como eu falei para você, está em 9º, 10º, ele fica girando aí, roda muito próximo de como ele está de PIB no mundo, entendeu? Quando ele é o número 10, 10º maior PIB, ele é o 10º maior mercado da música, sabe? Ele roda muito os países no geral rodam um pouco nesse lugar, porque tem muito a ver com a economia parte também. do consumo, né? Como fosse mais é uma parcela do consumo. Se aquela galera tem mais para consumir, talvez ela vai mais em show, ela gasta um pouco mais na música. Eu vejo que a música, como qualquer outro negócio, você precisa de, cara, criar base, planejar, tipo, você precisa de long run para acontecer. Então, cara, você vai soltar um negócio, e sumir, e voltar depois, e não vai. Então, cara, pense em estar fazendo, sabe? Mais do que tudo, ou aquela ânsia de soltar, guarda, vai, né? Então, constância, eu acho que é o rolê do jogo, é bem mais maratona, assim, para acontecer. Um artista que estiver começando agora, eu falaria para ele focar em Superfã, que eu acho que esse é um dos grandes lugares que as próprias gravadoras estão olhando também para isso, comprando empresas disso, de gestão e tal. O que é Superfã? O Superfã é a pontinha do funil do marketing lá embaixo, sabe? Você vai ter quando a gente olha assim, não só de Group, awareness, aquele negócio do awareness e tal, não sei o quê. O Superfã é o cara que, paga o seu meet and greet, é o fã que compra collab, que realmente gasta... Vai em show. Esse cara gasta, sei lá, um Superfã da Taylor Swift vai gastar $100, $200, $300 com ela no ano, sabe? Entre as coisas. Ele paga uma assinatura de um negócio extra e tal. Então, esse é o cara. Aí você vai ter o fã casual, assim, um fã médio, que ele vai, assim, não vai fazer questão de gastar dinheiro. Ele dá um play aqui no Spotify, mas não sei se eu vou comprar a camisa da Beyoncé, sabe? Mas eu dou um play, eu assisto um documentário, eu ando na linha entre o freemium, sabe? Do artista, assim... Tá, se ela tá num festival que eu vou também, você acaba indo, tipo, ganhou um ingresso, você vai até... E tem aquele outro que é só reconhecimento. Putz, eu já vi ela no show ali na TV, apareceu lá no Rock in Rio, vi numa entrevista, não sei aonde, um corte de não sei o quê, na coisa de fofoca, então você consome só a imagem, o outro você consegue consumir um pouco de alguma coisa do artista, você já entrega alguma coisa pra ele, e aí você tem o super fã, né, essa galera que já... Puta, não, ele quer estar junto, ele quer apoiar, mostra ele quer pros pagar. Outros, né? Põe tem muito dessa e hoje tem plataformas que são focadas em criar super fãs para os amigos de assinatura, fidelizar, é bem esse lugar. Eu falaria para a pessoa pensar muito mais
nesse lugar, assim, do tipo, cara, se aquela pessoa gostou de você, vê como você mantém esse tipo de turma. Tudo bem que você tem que ficar fazendo awareness e trazer também, né? Porque é isso, querendo ou não, né? O mercado da música é muito louco também. Porque você pega Beatles. Cara, os caras não produzem música há 40 anos, sei lá quantos anos. E você ainda, cara, ouve aquelas músicas e gosta daquelas músicas. E hoje você tem, na verdade, você tem isso, né? O lance do remix. Então hoje, cara, essas músicas que a gente gostava muito, né? Dos anos 60, anos 70 ali, hoje elas estão sendo reinventadas com a mesma letra, mas com outro arranjo, uma coisa meio eletrônica, né? Umas mistureba de ritmo. Então você também tem um saudosismo, né? E você carrega isso. Mas aí o cara, às vezes com um único CD, né? 10 ali músicas que ele criou, até hoje ele tem super fãs, né? Total. Até hoje ele tá... E vende... Tem aqui no livro, tem na parte que a gente fala de marca e imagem, tem um ranking da Forbes dos 7 artistas mortos que mais faturam. Então, cara, você tem Elvis ainda, assim, gerando 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares por ano. Assim. É música, é visita no museu, daqui a pouco lança alguém quer fazer um programa, vamos fazer peça de teatro, musical. Do Michael Jackson parece estar gerando um dinheirão pra Sony, o musical que tem dele lá em Vegas, o showzão que é meio Circo de Soleil, coisa lá. Cara, gera um baita dinheiro, assim, e é fixo, e você paga menos ainda, tipo, você não tem o Michael Jackson lá, mas assim, é o que você pode ver, né? Dele ali, né? E isso é uma baita coisa, tipo assim, tá tendo muita compra e venda, né? Desse lugar, assim, que a gente fala os catálogos e as propriedades intelectuais, o próprio Justin Bieber vendeu esses tempos. Eu vi que a Taylor Swift recomprou as dela. Foi. Então tá tendo muito isso. O Pink Floyd vendeu tudo também, vendeu as 3 que eles falam, obra, fonograma e imagem. Sei lá, likeness, eles têm nomes específicos, né? Mas eles chamam propriedade intelectual, assim. Foi a marca, acho que o deles foi 400 milhões de dólares. Tipo, toma, a gente não é mais Pink Floyd, agora devolve ali pra e aí, quem comprou que faça o trabalho de comercialização ali da marca, né? Total, Porque aí o que ele vai ter? Mais plays, vender essa coisa da imagem, porque o show ele não vai vender, né? O show não, mas o cara pode criar um show tipo do ABBA ou do Michael Jackson, sem o Pink Floyd. E assim, não vão fazer isso agora para não... Provavelmente deve ter esses tipos de contrato que assim... O cara não vai... Olha, eu vendi Pink Floyd, eu não posso mais ser Pink Floyd. Se o cara quiser sair em turnê, eles devem ter um monte de coisinhas. Esses contratos não são tão abertos, né? Mas então, o cara sai em turnê. Quando não tiver mais ninguém puder sair em turnê... Provavelmente quem tem a propriedade intelectual vai montar um Pink Floyd Experience, não sei o quê, fazer uma baita loucura e deixa, às vezes não precisa nem rodar, tipo, deixa num lugar em Vegas, deixa num lugar e o povo vai até lá, porque às vezes você tem um teatro preparado para aquilo, né? Esse negócio. Agora, uma das coisas que gera o dinheiro também é esse lugar como você falou, o licenciamento. Não é só o play lá do Spotify e tal, mas quando você licencia a música... Puxa, vai fazer um remix, aí você tem licenciamento para virar outra música, e aí quando ele vai juntar com uma imagem, a gente chama sincronização. Então, para publicidade, para novela, para o filme e tal, aí você tem a sincronização. Então, também de quem comprou, quem tem o ativo, batalhar por rentabilizar melhor isso, saber negociar, ir atrás, enfim, fazer esses... Que é a parte de negócio mesmo da parada, né? E você, meu amigo, gostaria de fazer uma última pergunta aí ao nosso convidado? Cara, faz ficar famoso aí, cara. Eu acho que ele deve ouvir isso o tempo inteiro. Eu só quero ficar famoso ali, né? Pô, me ajuda. Sei que eu não sou bonito igual o nosso Michael Jackson aqui no Ceará, né, pô? Mas gostaria. Eu escuto muito isso, eu falo assim, a pessoa vem falar comigo e fala, nossa, eu só preciso de alguém que, abrace meu trabalho e corra comigo. Aí eu falo,
Eu também. Todo mundo Também você quero, quer né? Tipo um pai e uma mãe. Todo mundo quer, cara. A pessoa larga da vida e... Então, eu também. Mas Não, então você tem um vamos álibi que você ainda fez isso pelo seu irmão, É. né, cara? Aí eu falo, pô, teu irmão aqui também. Mas foi Pô, cobaia também, mas, né? cara, tem agora um parênteses, mas tem um vídeo do Brasa fazendo um rap pra tua avó, cara. Ah, que Porra, Viralizou pra caramba, emocional. né? Muito Porra, legal. cara, Eu ó. vi também. Ô, segurar as lágrimas ali, porque foi sensacional, Foi. cara. Coisa linda. Que coisa linda. É demais. Então, Muito eu acho bom. que, assim, você ter esse talento em casa, né? E você também com a potência que você é, no sentido de, pô, gostar do negócio e buscar fazer da melhor maneira possível. Total. Né? Total. Pô, cara, me adota. Lucas Sanceredo, que coisa. Eu adoro, Alexandre. Mas pra fechar, aí você falou, legal, Lucas, o nosso avô, que é o marido dessa avó, né, que já morreu, ele era o vô poeta. E meu avô sempre falou pra gente, falou assim, é impossível viver de poesia no Brasil. E ficamos com aquilo na cabeça, né? Tanto que num primeiro momento eu queria muito, mas não fui pra esse lugar, assim. Fui pra publicidade, você fica rodando e fala, mas eu gosto mais de lá, eu tô gostando mais de lá, eu não quero ficar aqui e tal. E aí, meu avô não viu isso acontecer, assim, ele morreu, eu tinha 19 anos, eu saio ali da DPZ, em 2011, já tinha 24, sei lá. Aí a gente conseguir fazer isso, sabe? Porque assim, o rap é a poesia moderna, né? Uhum. E a gente, assim, um dia que foi muito simbólico pra gente foi quando ligaram o pessoal que tava fazendo a restauração do Museu da Língua Portuguesa, né? Que pegou fogo ali na pandemia. Uhum. Acho que era da Fundação Roberto Marinho, era um dos que estavam reconstruindo, e ligou para pedir autorização para colocar um vídeo nosso na exposição permanente de novas linguagens, numa sala que ia ter. Então eu ia ficar lá, eu falei, Que pô, legal, agora ele tá, sim. tipo, colocado do lado do vô, assim, sabe? O cara, o poeta que tá lá na língua, e de repente, para mim foi muito simbólico de falar, de ver, tipo, puta, resolvi um problema histórico, sabe, da família. O meu avô não teve ninguém para ajudar ele nesse lugar, assim, e aí depois você poder fazer isso com o seu irmão, então para mim muito gratificante, porque tem um tamanho... Um peso enorme ali, grande, né? assim. Principalmente pra família, né? E eu sempre tive isso comigo, assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa na vida que marque. Eu não quero passar e não deixar nenhuma marca. Então, pô, isso é maravilhoso, cara. Você já deixou sua marca, né? E, óbvio, carregando toda a tua família junto e tal, mas você deixou sua marca, cara. Deu um legado, É isso né? aí. Isso é lindo, cara. Isso é maravilhoso. Parabéns. Por isso Muito do livrão bom. também. Quem quiser, ó, eu vai estar tem na minha bio do Instagram, mas também, ó, só bater uma foto, você botar negócio de música, não tem como não achar um guia descomplicado para artistas e bandas. E eu vou mostrar só uma pequena curiosidade que eu acho que é legal. Todo mundo gosta de um desenho, né? Tem bastante desenhinho, esqueminha, mas ó, aqui que é o Pega Legal. A metodologia. Esse A daqui galáxia. são 35 formas de ganhar dinheiro na música, mais ou menos. Então a gente coloca... Esse eu fiz mais em mindmap, esse não é tão marca, né? Tá. A gente tem o artista aqui no centro, e aí aqui a gente divide os grandes capítulos, composição, gravação, performance, marca e imagem, e a partir deles a gente abre todas as formas. Então, né, você vai ter gravação, a gente vai falar como que era o CD, como que é gravar por encomenda, como que é o licenciamento, então explicar um pouco desses modelos de negócio, histórico e tudo mais, e a gente recheia isso daqui com bastante, assim, tem dica de conteúdo, estudo, então tem livros, entrevistas, coisas que você pode ver, tem curiosidades, tem, para não ficar chato, né, então tem os 7 artistas mortos, os 10 maiores contratos de gravação, a gente coloca algumas coisas assim. Que animal. E mini entrevistas também e cases. Então a gente vai recheando dentro dos capítulos com essas outras coisinhas assim. Então ficou bem bacana. É um guia, né? E bastante Virou gente participou. Assim, Guia tem descomplicado para artistas e bandas. tem um bastante guia, gente realmente. legal do mercado que foi. Assim, o pós-fácil é do Arthur Fitzgibbon, que é o CEO da maior distribuidora digital aí da América Latina. Então a gente fez questão de
alguém que está muito na ponta do negócio, ainda mais no lugar do digital, ele falar o para frente. O nosso livro a gente nem fez prefácio, que a gente falou assim, a gente vai falar o que aconteceu antes até aqui. A gente prefere um pós-fácil, porque esse livro é para continuar, assim, entendeu? Então a gente preferiu alguém para falar o que vai daqui para frente do que alguém ficar falando, que legal que vocês fizeram. Tem um livro isso. que eu gosto muito, que ele começa na página 101. É mesmo? É. E ele fala exatamente isso. Fala, cara, o que você aprendeu aqui, até a página 100 é o que você viveu até aqui. Uhum. Por isso que ele... Maravilhoso. Então Demais, cara. Agora bom. que eu vi, pós-fácil. Eu tinha visto, mas não Muito tem. bom, meus amigos. Alexandre, cara, Sensacional. obrigado, sensacional. Eu acho que a gente teria papo aqui, ó, pra ficar... Agora a gente continua no bar. falando, né? Agora a gente continua tomando uma, né? Melhor, molha as o palavras, Pirocast, né? Muito bom. Alexandre, obrigado mais uma vez por ter topado, valeu. Pessoal, você que chegou até aqui, lembra lá do sininho? Ativa aquele sininho que você vai receber os nossos episódios sempre em primeira mão. Se você ainda não segue o canal, segue o canal da Hiro para acompanhar esse e outros podcasts que são imperdíveis e tem conteúdo muito legal para você. Valeu, pessoal. Esse foi mais um No Meio do Job!